Bem-vindos de volta a esse canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem toda cor de rosa. Vamos ver o que vai sair por aqui, tá? Eu vou começar aplicando na minha pele primeiro um protetor solar, que é esse aqui, ó, bem no fiozinho, no finalzinho já, ia falar fiozinho, da L'Oréal. Ele tem fator de proteção solar UV. Já melequei aqui, deixa eu passar, coloquei no dorso da mão, que ele é bem líquido, sabe? E aí eu vou passar aqui no rosto inteiro e depois eu venho já com a base. Ele tem essa textura bem aquosa, leitosinha aqui. Ele é um protetor solar bem confortável, eu gosto dele, não me arde os olhos, pelo menos até onde eu utilizei no finalzinho aqui, ó. Já tá no fim real. Tem dado super certo. E antes da maquiagem também, porque ele tem uma textura bem hidratante. Então, além de proteger a pele, ainda dá uma hidratada, né? E a gente aproveita até o talinho. Eu comprei ele na promoção, ele tem um valorzinho meio salgadinho, assim. Mas ele deixa a pele bem luminosa, olha que coisa linda. E é uma textura que me agrada, um cheirinho perfumadinho, legal. Então, L'Oréal, ela aqui no Brasil, eles não tem muito produtos assim... pra pele, né, digamos assim, maquiagem, coisa e tal, mas eu fiquei bem feliz quando eu encontrei esse protetor solar aqui. Ó, pra dar um close, pra vocês terem a ideia, né, do que fala. Ele fala que é um protetor diário, né, e tem anti-foto envelhecimento, ó. E fator de proteção solar 60, 40 gramas de produto, bem legal, né. Vou passar esse primer aqui da linha Feel Smooth. Tem que ver numa lojinha no Instagram, da Perfection Makeup Loja. Ela, no momento, ela tá com a loja desativada. Mas é uma lojinha de confiança, sabe? Assim que tiver de volta no ar, assim, se eu ficar sabendo, eu aviso vocês. Porque é uma loja que vale muito a pena. Aproveitando a deixa, eu não vou aplicar no nariz, tá? Por conta da oleosidade. Aproveitando a deixa, tenho o meu cupom de afiliada Shopee aqui nas informações do canal e no meu Instagram também, que é o Mulheres que Usam Make. Lá tem o perfil de afiliada da Shopee, caso vocês quiserem fazer comprinhas e procurar esses produtos. Utilize meu cupomzinho que eu ganho uma pequena comissãozinha sobre isso. Eu vou passar um pouquinho de corretivo e... Minha cachorrinha tá latindo, deixa eu dar uma pausa. Eu falei sobre o corretivo, né, o C00 da Feel Smooth. E falando sobre a comissão da Shopee, gente, que eu falei de afiliado, não aumenta o valor da compra de vocês. Eu só recebo uma pequena comissão da plataforma por conta da indicação mesmo, sabe? Quando vocês usam o meu link. É só. Mas as tuas compras continuam com o mesmo valor, tá? Não tem alteração. Olha, esse corretivo é bem iluminador. Bem. Então eu vou passar aqui na lateral do nariz também. Onde ficam as bochechinhas. E vou dar uma subida aqui. E aí no finalzinho a gente vem com o pó. Eu vou passar sombra nos olhos também. Então, depois vai camuflando um pouquinho. Mas eu vou passar ele aqui por cima da base hoje, né? O certo é sempre antes, né? Quando é um efeito mais iluminador. Mas hoje eu vou passar assim. Aí depois no processo, né, da make, vocês vão ver que vai dar uma melhoradinha. Mas eu preciso dar uma iluminada porque minha olheira tá muito profunda. Hoje, minha vida tá, tipo assim, uma gangorra. É isso. Mas quem nunca, né? E hoje eu vou usar essa paleta aqui da Make Be. Eu ganhei da minha amiga Sara, a Ruby Makeup, aqui no YouTube. E a gente tem uma collab sempre aqui nos sábados, né? Eu vou começar a utilizar desta paleta, primeiro este tonzinho aqui, que é quase um bege, mas um bege com um café com leite, digamos assim. E ela é muito linda, gente. E eu quero agradecer de coração a Ruby e a Sara, né, pela paletinha. Eu recebi, eu fiquei muito agradecida. Aí eu fiquei de gravar um vídeo especial dela, né? E aí surgiu esse vídeo aqui,
que foi uma inscrita que pediu, vou deixar o print aqui do comentário. Fiz na comunidade uma enquete, né? E aí as meninas responderam, fiquei muito feliz. Inclusive, a sugestão de maquiagem marrom já saiu. E saiu mais outra da collab, tem na playlist aqui. Os últimos vídeos antes desse aqui, vocês podem ter acesso, né? Essas duas propostas de make e as demais também. Tem playlists das collabs que eu fiz com as minhas amigas. Então, vocês podem conferir, tá? E aí, se surgir mais comentários naquela enquete da comunidade aqui do canal Mulheres que Usam Make, eu vou trazendo, porque assim, é uma sugestão e eu sei que é baseado no que vocês gostam, né? Pra mim isso é uma honra e com certeza que eu vou trazer, né? Por que não? Ok, eu trouxe esta corzinha aqui. Eu virei a câmera, mas eu acho que nessa posição dá pra ver melhor. E agora, gente, como é um tom não, como é uma maquiagem em tons rosados, eu vou optar por um tom mais rosadinho, né? Eu acho que eu vou usar primeiro este marrom aqui e depois o rosa. Vocês vão ver o processo aí, só pra dar uma profundidade. Tem os pincéis que são meus favoritos. Eu sempre opto por esses pincéis. Impressionante, né? A gente tem mais alguns aqui, mas sempre tem um favoritinho. Vocês são assim também? Olha que paleta fantástica. Eu acho que essa paleta deveria, sim, ficar na linha regular da Boticário, gente. Que paleta linda, maravilhosa, perfeita. Olha isso. Eu fiquei encantada por essa. Tem essa versão e tem a versão azul deles, que é linda. Agora eu vou pegar esse tom aqui, ó, que é quase um púrpura, e vou aplicar. Deixa eu só pegar um pincelzinho, deixa eu ver se tá limpinho. Esse linguinha de gato. E vou aplicar primeiro por cima ali, né? Porque eu usei aquele marrom só pra dar uma profundidade, mas se tu não quiser vir com marrom, tu quiser direto com essa outra sombra aqui, aí você vem. Aí qual que é a minha intenção? Eu vou preenchendo aqui até uma altura com o pincelzinho e vou arrastando pra criar uma transição, sabe? E aqui, ó, eu venho com a pontinha dele e dou uma esfumada, só pra apagar aquela parte onde a sombra ficou mais forte, sabe? Que a gente chama de marcação isso. Ó. E assim eu faço desse lado aqui também. Esse pincel é um língua de gato, digamos assim, né? Porque ele é chatinho, porém as cerdas são macias. Então, ao mesmo tempo que você consegue aplicar a sombra depositando ela, né? Você consegue vir aqui com ele e dar uma arrastadinha, criando uma transição. Mas assim, pra esfumar mesmo, tirar bem assim, ó, onde a sombra ficou marcada, sempre o pincel fofinho é melhor que ele, eu acho. Como esse aqui, por exemplo. Eu vou aplicar novamente aqui. Ai, meninas e meninos, obrigada, muito, muito, muito gratidão pela presença de vocês aqui no canal. Tô precisando mais do que nunca da força de vocês por aqui. Talvez em breve vocês saibam, né, o porquê, tudo isso que eu tô precisando. Mas agora eu só preciso que vocês assistam os meus vídeos, interajam, né, desse apoio pra mim aí. Agora eu vou optar, tá vendo essa aqui, ó, ela tem uma nuance de duas cores. Então eu venho com esse pincelzinho chatinho aqui mesmo e venho, dou uma esfregadinha nele e vou aplicar aqui. Se eu achar que ele não pega o suficiente ali a sombra, aí eu venho com outro, tá? E eu vou aplicar mais sombras aqui. Só vou pegar ela aqui na pálpebra pra ir depositando. Nossa, é uma paleta linda, gente. Pensa numa paleta linda. Assim, no início eu pensei em fazer mais um delineado esfumado. Mas sabe como é que é? Você começa a fazer, quando você vê já tá em outra coisa. Eu acho que o rosa, ele combina muito com prata, com dourado. Mas eu acho que dessa vez eu vou vir com essa sombra aqui, que ela é mais peroladinha, sabe?
aqui. Eu vou começar no centro, aplicando a sombra, criando aquele ponto de luz. E assim, ó, pra quem usa óculos, ou pra quem tem olhos assim que sempre olha no espelho e acha que precisa de uma luminosidade, ou gosta desse efeito aqui, do pontinho de luz, é uma sombra maravilhosa. É uma técnica fantástica. Mas se você gosta de uma sombra uniforme, mais tons rosadinhos, sem ponto de luz, aí você não usa essa técnica aqui e você vai direto para a sombra que tu se interessa, que mais te agrada, tá? Eu vou aplicar um pouquinho, ele é um azul rosado, tem uma nuance bem diferente. Deixa eu pegar um pincelzinho mais pontiagudo e vou aplicar só no início aqui, ó. Vou criar um olhar mais fadinha, né? Como se fosse uma sombra só, mas que ao mesmo tempo ela mudasse de cor. Porque eu passei aquele rosa púrpura antes, sabe? Como essa aqui muda de cor, vai dar meio que essa nuance, tá? Como caiu um pouquinho de sombra aqui, né? Por conta de que elas são bem macias, eu vou dar uma limpadinha aqui e já venho. Eu fiz isso em off, mas eu quero trazer essa dica pra vocês, que o melhor corretivo, né, é uma esponjinha já usada, com um pouquinho de base, corretivo. Só vem aqui, ó, e apaga. Aí ao mesmo tempo que você apaga, você já faz aquele puxadinho, aquele recorte perfeito ali na pálpebra. Se você tem a pele um pouquinho mais flácida, enrugadinha, só puxar um pouquinho assim, sabe? E tá feito. E aí no olho, né, na parte de baixo, eu vou passar um pouquinho de sombra, assim, bem de leve. Eu não quero hoje, deixa eu pegar o pincel aqui, passar uma coisa muito forte pra não ficar muito pesada, tá? Mas tem umas sombras bem intensas. E a menos aqui é essa aqui, o marronzinho. Então eu vou passar um pouquinho dela, bem com cuidado aqui. E vou vendo aqui o efeito que ela vai causar. Se eu sentir que eu posso vir com uma sombra brilhosinha, eu venho, né? Ou uma sombra um pouquinho mais intensa. Mas só vou ver aqui o resultado dela, que eu acho que ela vai pedir um pouquinho, talvez uma sombra mais escurinha. Deu uma esfumadinha, né? Eu vou vir com aquela mesma púrpura, mas bem pouquinho dela, sabe? Eu vou misturar ela com um marronzinho que tem aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Pra passar assim, ó. Só pra fazer ali o encontro da sombra escura da pálpebra móvel e da linha d'água. Pra não ficar o acabamento feio, sabe? Aqui eu acho que precisa esfumar um pouquinho. Com uma falhinha, só vou dar uma corrigida aqui. A gente vai fazendo e vai olhando, né, o que precisa. E vai consertando. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. E aqui, ó, no início, eu vou criar um ponto de luz, uma luminosidade. Tem uma sombra quase prata aqui, que tá em alta. E eu vou passar bem de leve, assim, por baixo. Criar meio que um efeito de maquiagem coreana, né? Porque elas passam levemente, assim, um brilhinho. Quase imperceptível, mas elas passam, sabe? Acho que não pigmentou bem essa aqui. Vou tentar com essa perolada. Ver se eu vou iluminar um pouquinho mais. Deixa eu ver. Não sei, vamos com o dourado? Ver se eu vou me agradar mais. Bom, vou parar por aqui e agora eu vou passar máscara de cílios e já venho. E já mostro qual que foi. Passei essa máscara Eudora Turbo Micro Esferas, tá? Essa foi aqui. E agora,
lápis cor-de-rosa, né? Dá um toque especial. Acho que tá apagadinho, né? Ah, apagadinho não, apontado, queria dizer. Eu vou passar bem assim, ó, no cantinho aqui. Criar um olhar mais romântico e marcante. Ele é um lápis em gel e é da Fenza. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Bom, e no início eu vou deixar como está aqui. E agora a gente vai para o blush. O blush mais famoso dos últimos tempos. Muito baratinho e perfeito. Que é esse aqui da Unimakeup. Que ele é o Blush Rosé Glow. Pincelzinho. E não faz bico nada, né? Passo bem no alto aqui do ossinho zigomático. Ele é bem low, gente. Ele tem uma luminosidade e fundo de cor rosado. Muito lindo. Muito bonito mesmo. Vou passar um pouquinho aqui no nariz. Como vocês podem ver, o corretivo já deu uma amenizada, né? Que a gente vai passando sombra e coisa arada, ó. E eu tô passando bem aqui, ó. Bem na diagonal mesmo. Pra dar um efeito de rosto mais alongadinho, longelinho, como dizem, né? Ó. E um pouquinho na pontinha, porque meu nariz é um pouquinho mais arredondado na pontinha, então dá aquele efeito de ilusão óptica de nariz mais fininho, né? Vou usar de contorno esse aqui da Maquiê, que eu sempre tô elogiando, que é o Nougat, ou Nougat, não sei o que fala, que veio lá da minha amiga Sinara Makeup. Ela sempre está aparecendo nos meus vídeos aqui, né? Ai, falando nisso, a minha amiga Dedê com você, eu sei, postou finalmente um vídeo no canal dela. Ai, que tudo! E eu vou deixar aqui o printzinho do canal dela, só pra vocês conhecerem, porque ela tá de volta e eu fiquei muito feliz. Muito mesmo. E de iluminador, gente, eu separei aqui, ó, este trio aqui, ó, da linha Fios Muji, que veio lá da minha amiga Fabiola. Eu vou misturar essas duas tonalidades aqui e vou aplicar ele bem aqui. Ó, bem onde fica, sabe quando você olha pra frente? Bem no centro do olho, pupila, bem no centro mesmo. Daqui pra cima, tá? Ó. E um pouquinho só na pontinha do nariz e no arco aqui dos lábios. E um pouquinho aqui embaixo. Só pra marcar aqui o delineado da boca e parecer que a minha boca é maior. Tá? Em lábios finos é uma ótima dica. Aqui, ó, a gente poderia criar também um pontinho de luz. Mas se tu não gosta desse tipo de efeito, né, que dá uma amplitude maior ali ao olhar, aí você opta por não fazer, né? Aí é escolha mesmo. Vou pegar um batonzinho e já vem. De batom eu vou usar esse aqui, ó, batom rosa Prisma Multichrome da Natura. Foi um batom de edição especial, mas eu torço que fique na linha regular, porque, gente, como faz falta esses batons mais cintilantes, assim, né? A gente quer um efeito legal. Porque ele é um rosa maravilhoso, ele tem uma luminosidade fantástica. E sem falar que esse efeito, ele valoriza os lábios, né? Quem tem lábio fino, isso que é perfeito. E toda vez na Natura que eu uso esse batom, as pessoas gostam, elogiam, querem saber que batom é. Então fica a dica, traga de volta pra nós aí. Ela é linda. É daquela coleção Multichrome que a Natura lançou. Cadê a tampa, gente? Lançou um tempo atrás. E é fantástica. Simplesmente maravilhosa. Eu tô achando que esse olhinho aqui poderia ter um pouquinho mais de... sei lá, um delineado preto e tal, né? Ó. Mas... poderia ficar assim também, né?
ficaria legal. Eu vou tentar fazer um delineado com a sombra mais escura aqui, só pra gente ver como ficaria. E aí, mostro pra vocês. Eu vou usar essa caneta delineadora, que é da Fenza. Eu não sei se vai ficar boa, porque meu olho aqui, minha visão não é boa, tá? Então eu vou tentar criar só um efeito aqui só pra escurecer esse finalzinho. Aqui eu não enxergo, então vai fechado mesmo. E eu sempre faço na imaginação esse lado. Tento abrir um pouquinho sempre, né? Mas sabe como é que é. Agora eu vou ver de perto aqui no espelho se ficou mais ou menos. Ui, a planta tá torta. Como assim, Pacil? Tá meio sequinha já. Ó, mas dá um outro ar, né? Ô, canetinha, vamos colaborar? Eu sei que você já é velhinha, mas, né? Custa nada. Aqui eu ficou torto. Deixa eu consertar com o dedo mesmo. O gatinho ficou pra baixo. Mas nada que um dedinho não resolva. Ó. Só puxar com a unha ali e ir apagando o excesso. Cadê a esponja? Nossa super borracha. Tô lavando roupa, gente. Eu não sei se vai ficar no vídeo. Aí esse rabinho tá maior, né? Vamos na luz especial agora pra gente ver o resultado? Oh, eu gostei de vocês. Deixa eu olhar pra baixo aqui pra vocês verem um pouquinho do efeito das sombras. Esse batom é fantástico, né? Natura, volta com esse batom. É lindo! Eu amei. Então essa é a proposta da make. Comenta, compartilha. Se apareceu hype, deixa um hype aí pra mim, deixa o like também. Comenta e veja mais vídeos. Estou precisando do apoio de vocês. Gratidão por escolher esse vídeo, por assistir até o final. Te espero no próximo. Fiquem na bênção e na paz do Senhor. Até o próximo. Tchau!